O ministro do Supremo, pelo que foi informado a nós, censura as contas de um residente dos Estados Unidos para falar a censura para aqui, a censura para nossa fronteira. Essa pessoa já teve um pedido de extradição. O próximo passo que é possível que a gente avance é entrar com um pedido de uma liminar. Sabe o que chama mais atenção para mim? Que os rumores sobre a denúncia do ex-presidente Bolsonaro era que ia ser apresentada na sexta-feira dessa semana. Então, eu te faço uma pergunta. Por que foi adiantada? Defesa de Felipe Martins aciona a justiça americana por fraude. É isso mesmo. A defesa de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, deu um passo ousado ao protocolar 2 ações na Justiça dos Estados Unidos, poucos dias após a ação de Donald Trump. O objetivo é investigar uma suposta fraude no sistema de imigração americano que teria registrado de forma equivocada a entrada de Martins no país em 30 de dezembro de 2022. Esse dado foi usado como base para sua prisão pela Polícia Federal em fevereiro de 2024. Sob a alegação de que ele poderia fugir do Brasil. A Operação Tempus Veritatis, que resultou na detenção de Martins por 6 meses, apontou como suspeito em investigações relacionadas ao governo Bolsonaro, mas a defesa contesta veementemente a veracidade deste registro. Segundo os advogados, há indícios de que investigadores brasileiros podem ter inserido informações fraudulentas no sistema americano para embasar a prisão. A iniciativa nos Estados Unidos busca acessar registros completos da entrada e saída de Martins, incluindo metadados que revelem quem manipulou os dados, além de abrir uma investigação criminal sobre o caso. A ação ocorre em um momento estratégico, aproveitando a mudança recente na administração americana e reflete a confiança da defesa em esclarecer os fatos. Jair Bolsonaro se pronuncia. O mundo está atento ao Brasil. É isso mesmo. O ex-presidente Jair Bolsonaro se pronunciou em seu perfil no X na tarde de quarta-feira sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República, apresentada ao Supremo Tribunal Federal. No texto, Bolsonaro compara o processo jurídico ao qual está implicado com a cartilha conhecida, aplicada na Venezuela, em Cuba e na Bolívia. Em sua própria defesa, o político de direita diz que em regimes autoritários preciso fabricar inimigos internos para justificar perseguições, censuras e prisões arbitrárias. Fabricam acusações vagas, se dizem preocupados com a democracia ou com a soberania. Perseguem opositores, silenciam vozes dissidentes e concentram poder, diz na publicação. Os crimes imputados a Bolsonaro e aos demais são os de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e com uso de violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. Somadas as penas com agravantes, podem ultrapassar 43 anos de prisão. E no STF, ministros criticam Moraes e querem Bolsonaro no plenário. É isso mesmo. A denúncia que a Procuradoria-Geral da República apresentou na terça-feira contra o ex-presidente Jair Bolsonaro será julgada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é formada por Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Ministros da Corte teriam ficado inconformados e devem contestar a decisão de Moraes de levar o julgamento à primeira turma. Ministros do STF disseram à colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que o caso é de grande importância e por isso deveria ser julgado no plenário do tribunal, integrado por todos os ministros. Não dá para julgar um ex-presidente dessa forma, falou um deles à coluna. Segundo ele, réus do 8 de janeiro foram julgados pelo colegiado completo e, portanto, o caso de Bolsonaro não pode ser tratado de maneira diferente. Fora isso, a apreciação pelo plenário daria maior legitimidade à ficção do golpe.
Advogado de Donald Trump explica a ação movida pela empresa do norte-americano contra Alexandre de Moraes. Veja só. E a gente conversa agora com o advogado Martim de Luca, que representa Donald Trump e a empresa Hubble no processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu agradeço pela presença aqui no Arena. Muito boa noite, doutor. Boa noite, obrigado por ter me convidado. Eu também recebo aqui a nossa Jussara Soares. Obrigado pela presença, viu, Jussara? Boa noite, doutor. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Doutor, de que forma Alexandre de Moraes teria violado as leis norte-americanas? É muito simples e claro. O ministro do Supremo tem 3 caminhos para assistência judicial nos Estados Unidos e para fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Tem um tratado de assistência legal mútua entre o Brasil e os Estados Unidos, feito desde o ano 2001, se não me engano, no qual a Autoridade Central Brasileira, o Ministério da Justiça, o STF encaminha o mandado para o Ministério da Justiça em Brasília, o Ministério da Justiça encaminha o mandado para o Departamento de Justiça em Washington, é recebido por uma unidade especializada que recebe MLATs, pedidos de assistência do mundo inteiro, encaminha, se cumpre com as leis dos Estados Unidos o pedido, é só encaminhado para o distrito correspondente, nesse caso Tampa, e aí pode ser servida e feita cumprir a ordem judicial. Esse é o principal caminho e o mais comum que é utilizado em todas as investigações criminais. Também tem a Convenção da Haia e também tem um sistema que é utilizado menos em investigações criminais, que é cartas rogatórias. Então, você tem 3 caminhos juridicamente válidos, com consentimento do governo dos Estados Unidos para fazer isso. O que acabou acontecendo aqui foi que o gabinete do ministro, primeiro, se aproximou aos ex-advogados brasileiros da Rumble no Brasil e, pelo que foi informado a nós, demandou que esses advogados sejam recontratados pela Rumble para o propósito de receber o mandado sigiloso. Eu não vejo isso como algo válido. A Rumble não tem presença nenhuma no Brasil. Não tem funcionários, não tem operações, não tem negócios, não tem contas bancárias, não tem nenhum papel no Brasil. E após essa jogada não ter sido exitosa, o gabinete do ministro simplesmente encaminhou um e-mail ao endereço de e-mail legal@rumble.com, que se encontra na Flórida. Infelizmente, isso não é uma forma válida de fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Isso que dispara esses assuntos de soberania digital que estamos falando. Por quê? Porque a ordem, como foi descrita no complaint, na denúncia no Fórum Federal em Tampa, demanda que a Rumble aplique medidas de censura sobre uma pessoa que não tem sido identificada, mas que é residente dos Estados Unidos. Então, você está demandando que uma empresa americana, sem operações nem contatos com o Brasil, censure as contas de um residente dos Estados Unidos, por razões que não foram explicadas, mas você pode chegar às suas próprias conclusões. E também foi solicitado que a Rumble bloqueie o fluxo de fundos desde a Rumble e desde todos os contribuidores, quem faz propaganda, etc., com essas contas, para o usuário. Ou seja, cortar o fluxo de fundos de uma empresa americana a um usuário residente nos Estados Unidos. Então, para propósito da lei, um usuário americano, qualquer pessoa que se encontra fisicamente dentro do território nacional dos Estados Unidos, está protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Porém, aplica a primeira emenda. O mais preocupante disso é que essa pessoa já teve um pedido de extradição pelo ministro, que foi recusado pelo governo dos Estados Unidos. E após isso, fazer um e-mail, mandando um mandado por e-mail, com certas ameaças que
vocês podem se imaginar, estão descritas na denúncia, mas se não é cumprido em 2 horas, você pagará uma multa de X, você será, vamos pagar o serviço no Brasil de formas não especificadas. Então, uma série de ameaças. Se esses mandados tivessem sido feitos pelo Emelati, também é extremamente provável, quase certeza absoluta, que teriam sido recusados pelo governo dos Estados Unidos. Então, essa é a grande questão. E isso foi o que disparou a Trump Media e a Rumble acionar o processo para falar a censura para aqui, a censura para a nossa fronteira. Ok. A Edilene Lopes também participa da nossa entrevista. Eu vou começar com a Jussara agora. Jussara? Doutor, obrigada aqui pela presença, pela entrevista. Chama muita atenção que essa ação ela foi apresentada logo depois que a Procuradoria-Geral da República apresentou a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas aqui no Brasil. Há uma relação entre esses dois fatos? Zora, sabe o que chama mais atenção para mim? Que os rumores sobre a denúncia do ex-presidente Bolsonaro era que ia ser apresentada na sexta-feira dessa semana. Então, eu te faço uma pergunta. Por que foi adiantada? Não, eu quero saber, perguntei ao senhor se há uma relação entre esses fatos. Eu estou fazendo a pergunta ao senhor. De nossa perspectiva, não. Não há por que preparar uma denúncia como a que a gente preparou para entrar em Tampa demora dias. E como vocês devem saber de outros casos, os prazos que impor as ordens do ministro são extremadamente apertados. Então a gente teria que e teve que começar a planejar para entrar com essa ação muitos dias antes. Edilene? Doutor Martim, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Eu queria saber se outras ações nesse sentido também estão sendo preparadas por vocês aí nos Estados Unidos. Em quanto tempo nós teremos a primeira resposta dessa ação protocolada hoje aí? O próximo passo que é possível que a gente avance é entrar com um pedido de uma liminar. Porque as ordens ameaçam com o seguinte, ameaçam com que você tem certo prazo ou vai forçar um shutdown, né, apagar o serviço. Agora, tem acontecido no passado que quando apagar um serviço é forçado através de terceiros, né, obviamente não voluntariamente pela Rumble, isso pode desestabilizar a plataforma de uma forma global, o qual pode levar a problemas para Truth Social e Trump Media e outros, aos quais a Rumble presta serviço. Né? Doutor Martim, perdão interrompê-lo, a liminar se refere a quê? A liminar se refere a que nenhuma empresa nos Estados Unidos que seja intimada a cumprir com ordens judiciais que não vão pelos 3 canais que eu expliquei, sejam proibidas de cumprir com as ordens do ministro se são empresas nos Estados Unidos. Okay. E também pedindo que a Corte americana declare que a Rumble não precisa cumprir com essa ordem, com esse mandado do ministro. Essa liminar deve ser apresentada quando? Essa liminar vai ser apresentada quando? Pergunta da Edilene. Em breve. Não posso, não quero me adiantar, mas será apresentada em breve. Agora, doutor Martim, já aconteceu lá atrás algum caso semelhante nos Estados Unidos de um ministro, um juiz de um outro país determinar uma ordem nos Estados Unidos? Esse caso já aconteceu lá atrás ou é a primeira vez? Isso é até uma forma de fazer com que a justiça norte-americana consiga entender qual será o passo, quais serão os passos num caso como esse, é isso? Um norte para a justiça agir daqui para frente em outros processos envolvendo outros países? É uma pergunta muito interessante. A gente não achou precedentes de uma situação similar. Então, na história dos Estados Unidos recente, que a gente pôde identificar até agora, não identificamos nenhum outro caso no qual um ministro ou um juiz estrangeiro encaminha mandados diretamente a empresas americanas sem cumprir com os canais oficiais
para que as autoridades americanas deem o consentimento àqueles mandados. Não conhecemos outro caso assim. Tem uma coisa extremamente importante sobre essa denúncia que o Brasil não pode esquecer e que, na minha opinião, é o que destrói tudo e torna tudo uma piada. Por mais frágil, por mais criativa que essa denúncia possa ser, que essa perseguição, essa investigação, ela tem uma coluna vertebral que deveria sustentar todo o resto. E essa coluna vertebral são as 11 delações de Mauro Cid. 11. Por causa dessas delações, nós temos toda essa ramificação de acusações, mas a coluna vertebral são as delações do Mauro Cid. Mauro Cid, que há mais de um ano vem sendo torturado psicologicamente, já foi feita ameaças de prender até familiares, o pai dele, tudo com um objetivo: que ele falasse exatamente o que o sistema, que o Alexandre de Moraes gostaria de ouvir. Eles usaram Mauro Cid. Em um momento, quando Mauro Cid saiu da prisão, é isso que você não pode esquecer, ele mandou um áudio para uma pessoa falando isso aqui que você vai escutar agora. E preste bastante atenção no que ele disse. Eles precisam de liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Você está entendendo que a delação dessa pessoa que você acabou de escutar é a coluna vertebral de toda a investigação, da denúncia, da tentativa de prender Bolsonaro e outras 33 pessoas? Na denúncia de uma pessoa que disse claramente que tudo é uma farsa, que eles já têm a sentença pronta e que eles só vão aceitar ouvir exatamente o que eles querem. Nada mais. Nem nas acusações de que a Lava Jato estava extrapolando os limites se chegava tão perto desse absurdo que está acontecendo. O Brasil não vai aceitar isso. A população do Brasil já não aguenta mais a situação que o nosso país está, e agora quererem prender o maior líder político que a América Latina já viu, baseando-se na delação retirada sob tortura psicológica de uma pessoa que admitiu que ele estava sendo torturado, aí eles estariam indo longe demais. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.